Vamos responder aqui uma pergunta, também fazendo uma colocação. Alguém perguntou o seguinte: quando nós fomos feitos filhos de Deus? Lá na cruz? Quando Jesus nos atraiu? Quando? Que momento nós fomos feitos filhos de Deus? Muito bem. Vamos abrir as Escrituras no livro do Evangelho de João. Vamos começar aqui em João 1:1. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Está tratando do Senhor Jesus Cristo. Aí no versículo 14 ele diz assim: mas o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Amém. A encarnação do Filho de Deus. Manifestado aqui numa raça pecadora, numa raça pecaminosa e perdida. Nasceu do ventre da Virgem Maria. O anjo anunciou a Maria e a Maria, em Lucas 1, ela diz assim: cumpra-se em mim conforme a tua palavra. Porque o anjo tinha falado que iria nascer dela um ente santo. E ela creu. E ela creu e descansou. Ali nasceu o Senhor Jesus Cristo, sem pecado. Por que Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo, não nasceu com o pecado, a natureza? Por quê? Porque não houve espermatozoide de José em sua fecundação. Houve a palavra de Deus, pelo Espírito Santo, e ali foi gerada. Muito bem. E todas as coisas foram feitas por intermédio do Senhor Jesus Cristo. E todas as coisas foram criadas perfeitas. No versículo 3 de João 1, todas as coisas foram feitas por intermédio do Senhor Jesus Cristo. Lá em Gênesis, quando a palavra do Senhor diz: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança, perfeitamente, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas criando todas as coisas em Cristo. Tanto que esse versículo em João 1:3, ele diz: todas as coisas foram feitas por intermédio do Senhor Jesus Cristo. De quem? Do Verbo, da palavra, que se fez carne. Mas lá no princípio, todas as coisas foram criadas por meio dele. E sem ele, sem o Senhor Jesus Cristo, nada do que foi feito se fez. Muito bem. Fomos criados nele. Criados perfeitos. Mas entrou o pecado. Lá no livro de Gênesis diz: por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Romanos 5:12. Entrou o pecado. Portanto, toda a humanidade foi feita pecadora, condenada. Mas o que agora o Senhor está fazendo? João 12:32. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim mesmo, dizendo de que gênero de morte estava para morrer. Se todos fomos criados em Jesus Cristo, mas houve o pecado, e o pecado gerou morte, separação, agora a obra do Senhor Jesus Cristo é nele mesmo, como todas as coisas foram criadas nele e perfeitas, mas entrou o pecado e separou o homem de Deus. Agora Deus está reconciliando consigo mesmo o mundo através do Senhor Jesus Cristo. Não é lindo isso? E de graça? Sim. Então,
Vamos lá ainda, o versículo 10 é interessante. E o verbo estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, do Senhor Jesus Cristo. Mas o mundo não o conheceu. O mundo no pecado, e dependendo do homem mesmo, o homem jamais vai crer em Cristo. Jamais vai amar a Deus. Jamais ele vai querer a Deus. Se o querer de Deus, se o amor de Deus, se a atração de Deus não tornar uma realidade gloriosa na vida dessa pessoa. Mas quando se torna, então o homem se torna Deus. Quando se torna, ver realidade, o amor de Deus, a misericórdia de Deus, a graça de Deus, alcançando esse homem que antes não queria, nem queria nada com Deus, nem o Senhor Jesus Cristo, mas agora, constrangido pelo amor. 2 Coríntios 5,14. O amor de Deus, o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim. Um morreu por todos, logo todos morreram. Nós fomos crucificados com Cristo naquela cruz como Adão, pecador e perdido. Mas olha agora aqui. Ele veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Antes de eu receber a Cristo, Cristo me recebeu, me aceitou lá na cruz. Lá na cruz, quando eu for levantado da terra, eu vou atrair todos vocês. Cristo me aceitou e me levou a morrer a minha morte para aquela natureza de Adão pecaminosa, perdida, velho homem crucificado com Cristo. Cristo me aceitou lá na cruz. Nós somos sepultados com ele. Na ressurreição, Deus o Pai, Efésios 2,6, juntamente com o Senhor Jesus Cristo, nos ressuscitou e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo. Quando Deus o Pai nos ressuscitou, antes nós éramos criaturas, apenas criaturas e perdidas, condenadas. Agora nós fomos feitos filhos de Deus quando recebemos a vida de Cristo pela nossa morte e ressurreição juntamente com Ele. Quando eu fui tornado filho de Deus? Quando nós recebemos pela fé o Filho com letra maiúscula, o Filho de Deus. Todos quanto o receberam. Primeiro, o pecador, estou repetindo, foi recebido no corpo de Cristo na cruz. E ali a nossa natureza de não filho de Deus foi destruída. E fomos justificados e perdoados. Agora fomos ressuscitados. Agora nós temos condições de recebê-lo pelo poder da vida de Cristo. Pela graça e o amor de Deus nos convencendo, nos convertendo pela vida de Cristo em nós. Nós recebemos pela fé Cristo. Se antes eu não era filho de Deus, era filho de quem? Filho espiritual do diabo. Mas no corpo de Cristo na cruz, ele destruiu o pecado que nos fazia filho espiritual do diabo.
sabendo isto, que nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado fosse desfeito, para que nós não servíssemos mais o pecado como um escravo. Porquanto quem morreu justificado está do pecado. Fomos justificados da natureza do pecado, fomos perdoados dos nossos pecados e fomos ressuscitados agora com a vida do Filho de Deus, sendo cada um de nós, sendo feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Agora sim, filhos de Deus, selados com o Espírito Santo. E o que o Senhor está fazendo em nós agora que fomos feitos filhos de Deus? Está formando Cristo em nós para o propósito eterno de Deus. Aquele que iniciou em vós a boa obra há de terminar, há de aperfeiçoar até o dia de Cristo Jesus. Filipenses 1:6. Cristo ser formado em nós, Gálatas 4:19. Plano do Deus Todo-Poderoso é ter uma família de filhos parecidos com o filho dele e filhos maduros, com experiências. Uma família de filhos parecidos com o filho dele. Agora sim, fomos feitos, fomos atraídos, fomos crucificados, fomos ressuscitados, fomos tornados filhos de Deus. Agora somos da família de Deus. Quando aconteceu de eu ser tornada filho de Deus? Quando você creu na sua ressurreição juntamente com Cristo. Ali Deus, dando vida a Cristo, deu vida a você também. E a vida de Cristo. Aí nós podemos dizer: estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas é Cristo que vive em mim.